Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Eu tô te esperando nas redes sociais da emissora. Nós temos o nosso site, que é o www.hittv.com.br, onde você acompanha a nossa programação ao vivo. Eu te espero sempre também no meu Instagram, que é o @jaquestefano, sempre um pouquinho com os bastidores, o ao vivo do programa e também o meu dia a dia. É uma boa maneira da gente interagir. E eu quero te lembrar também que enquanto o programa acontece, você participa através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. A gente vai falar sobre paternidade, a importância da paternidade, o papel do pai. E eu falo sobre esse assunto com a doutora Ellen Tavares, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Um prazer, um prazer. Já vou dividir com o meu público, que a gente estava aqui antes do programa começar, falando sobre esse assunto. E como tem assunto sobre esse tema, né, doutora? Vamos começar do começo, por favor, explicando pra gente qual que é a importância da figura paterna. Tá. O pai, ele é aquele que participa de todo o processo de formação da criança. Então, todas as vezes que uma pessoa, um sujeito descobre que ele vai ser pai, naquele momento, o mundo de possibilidades se abrem para ele. Porque, na verdade, a gente tem muita pesquisa científica falando da importância da mãe, do quanto a mãe é importante, do quanto a mãe amamenta. Mas as pessoas esquecem de dizer que o pai está aqui por trás dando os limites. O pai é aquela outra figura que traz ali aquela coisa da criança de autoridade, não é? Então, assim, quando eu tenho um pai em casa, mesmo no momento em que o bebê está chorando muito e o pai ajuda, porque às vezes o bebê tá chorando, a gente estava falando disso quando eu cheguei. O bebê tá chorando e aí vai a mãe e ela amamenta, mas o pai às vezes vai lá na louça e ajuda. O pai vai lá e adianta o almoço ou o jantar. O pai é aquela figura que eu digo que ele indica o caminho. O pai é aquele que dá o destino, ele que leva, ele que direciona a gente para esse caminho. Então, no mundo dos pais, eu acho que é um mundo riquíssimo, eu amo falar desse assunto, porque, na verdade, quando o pai ele entende o papel dele enquanto pai, enquanto família, enquanto sociedade, ele se descobre e ele vai muito mais além do que ele pode imaginar. E aí, doutora, vamos lá para aquele momento em que a gente descobre que um serzinho está sendo gerado. A gente sabe que em muitas famílias esse momento é planejado, em outras não. Isso. Mas, geralmente, a mãe já tá ali, tá nela, né? Isso. É importante o pai participar já nesse momento da gestação? Esse momento é crucial, porque a mãe, ela tá sensível, né? Então, assim, ela entende que aquele serzinho tá dentro dela, ela se preparou uma vida inteira, o nosso corpo foi feito para isso, mas as emoções, os hormônios, eles ficam a todo vapor. E aí, qual que é o papel que o pai pode desempenhar nesse momento? Primeiro, parece uma coisa boba, mas ouvi-la. Eu acho que quando a gente abre para o diálogo e ouvir o que essa mãe tem para dizer das mudanças hormonais, das mudanças emocionais, do medo que isso está acompanhando, porque uma gestação, ela gera medo. É desafio, né? É uma outra situação que você vai passar. E aí, qual que é o papel do pai? Aí eu falo, gente, o pai, ele pode ser aquele que vai... Ele não é o cara que vai montar o berço. Ele é a pessoa que ele vai sentar com a mãe e vai dizer, vai dar tudo certo. Eu tô aqui com você, você não tá sozinha. Esse serzinho tá se formando aí, mas todos os dias eu me comprometo a falar com esse bebezinho e eu quero fazer parte desse bebê. É importante que a mãe saiba que o pai está participando dessa gestação. Mesmo que seja uma gestação externa. Você sabe que há pesquisas que a gente brincava muito que quando a mãe engravida, o pai engravida também? Já viu isso? Ah, porque a pessoa tá grávida, mas parece que o pai engordou. Isso é real. A ciência de tanto explica. Que ele compartilha ele isso, quis né? tanto aquilo e ele participa tanto. Às vezes ele pode participar, uma coisa que eu amo, e eu falo sempre para as pacientes, fala pro seu marido fazer uma massagem no seu pé. Tem um tempo de comunhão, conversem, sentem, sonhem a respeito desse bebê. Seu papel é muito mais do que deixar a sua esposa gerar esse bebê e não participar. Então, quando eu avalio as famílias, quando elas vêm com seus novos bebezinhos, eu fico pensando o quanto é importante para esse bebê saber que ele tem um pai. Você sabe, doutora, que eu me lembro como eu gostava que o meu marido pudesse estar presente em todos os momentos que a gente fosse, por exemplo, no ultrassom. Porque uma coisa que se fala pouco é que quando a gente fica grávida, muitas de nós, se não todas, temos várias preocupações. Principalmente nos primeiros... Tem 2 ultrassons que a gente faz, que são os morfológicos, que são extremamente importantes, que são aqueles para ver se está tudo certinho com o bebê, se pode ter ou não alguma síndrome, se tem algum problema genético. Dá para ter uma noção ali
nesses morfológicos. E eu me lembro que eu não falei que eu estava grávida, inclusive, até o dia do resultado do morfológico, que muitas famílias esperam esses 3 meses mesmo. Eu falei para minha família, para a família deles, mais próximos, mas aqui no trabalho, na TV, eu esperei para contar. E eu me lembro que ter ele junto era uma segurança. Tanto por uma possibilidade de uma notícia que não era que eu estava esperando, não vamos falar uma notícia ruim, porque às vezes é uma criança diferente do que você esperava, mas vai ser uma bênção na sua vida, né? Mas ter o amparo do pai naquele momento é fundamental, né? Amparo. Eu amo essa palavra. É importante para que esse bebê não se sinta desamparado. Então, esse momento do ultrassom eu acho delicioso, porque é isso, né? É sentir as batidas do coração e aquela ansiedade dos 3 primeiros meses, né? Que a mãe passa muito por isso, de saber como é que tá sendo a formação desse bebê, como esse feto está se desenvolvendo. E aí, quando esse pai só segura sua mão, é engraçado isso, né? Mas só dele segurar a tua mão, você já se sente mais segura. E segurança é essa que vai acompanhar essa criança pelo resto da vida dela. Mas aí, pode concluir. Eu acho que o pai, entre muitas coisas, ele também é sinônimo de segurança. Então, mas aí eu quero te fazer uma pergunta sobre o momento que a gente vive, em que há uma distorção aí da família, em que parece que se quer inverter esse papel. Eu acho que não tem problema nenhum, eu sou uma mulher aqui que está trabalhando, a senhora é uma mulher que está no mercado de trabalho, não tem problema a mulher trabalhar, em alguns casos talvez até financeiramente ganhar mais do que o marido, isso não é necessariamente um problema. Embora a gente saiba que as mulheres ainda ganhem menos, né? Mas, de qualquer maneira, para mim isso não é um problema. O problema é a inversão do papel dentro do lar. Então, não importa se o marido ganha menos, ele não pode deixar quem ele tem que ser dentro do lar, porque isso também vai refletir na paternidade dele, não vai, doutora? Total. Os valores, né? São os valores que não podem ser invertidos, para que não tenhamos problemas garantidos, né? Então, assim, independente do valor do salário, independente do quanto de tempo que esse pai fica em casa, muitos pais, depois da pandemia, ficam de home office e as mães vão trabalhar, né? Aliás, desde a década de 70, as mulheres foram para o mercado de trabalho. O papel do pai não é mais aquele, não, de só trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. O papel do pai ainda é estar em casa, presente, ouvir os filhos, porque eu acho que o maior desafio hoje para o pai é ele ter condições emocionais de sentar com os filhos e ouvir a demanda. Porque muitas vezes o filho procura a mãe. Verdade. Né? E aí tem a história da inversão de papéis. Independente do quanto esse pai está em casa ou não, o papel dele nunca vai mudar. Porque com essa coisa da modernidade, né, que tem sido instalada no mundo, as pessoas estão esquecendo quem é o pai. O pai é ainda aquele que protege, é o pai quem dá a identidade. Eu sempre falo isso, a formação da nossa identidade está muito ligada ao nosso pai, ao nosso caráter, para os lugares onde nós vamos, há uma diferença. Eu sei, eu consigo perceber quando alguém teve um pai presente em casa e alguém que não teve. Então, assim, independente do que esse pai faz dentro de casa e como ele representa esse papel, ele não deixa de ser o pai. A modernidade ainda não chegou. Agora, tem uma pergunta para te fazer. O que acontece com os avós, hein? Porque eu vejo meu pai. Pensa numa figura de autoridade para nós, de muito amor também. Meu pai extremamente presente. Uma pessoa um pouco mais séria, muito amoroso, mas um pouco mais séria. Sim. Amor, meu filho monta cavalinho em cima dele, naquela sala. Meu pai, outro dia eu tava vendo o Davi quis brincar, agora, essa semana, de pôr durex na boca do meu pai. A minha mãe me mandou uma foto, eu falei, o que está acontecendo nessa casa? Também tem uma leveza a mais quando se torna avô, esse pai? É muito açúcar, né? É muito açúcar, é muito gostoso. Eu acho que a maior experiência que a gente pode ter é de ser avô, né? Então, assim, porque vamos pensar que esse avô também teve uma criação onde não foi permitido que ele tivesse sentimentos. Verdade. Vamos foi pensar ensinado nisso. que ele não podia chorar, que ele não podia se entregar e que ele tinha que prover, né? Se eu tô ele era o falando da geração do meu pai, só, né? Quase. Ele não era aquele que ia toda hora no ultrassom. Nem sei se tinha ultrassom na nossa época, quando a gente era bebê, não é? Então, assim, hoje os avós, eles também encontraram outro papel nas famílias. É lindo. É lindo. Porque eles conseguem fazer esse papel de cuidar dos bebês, das crianças. E aí a gente olha assim e fala, nossa, eu falo muito isso pra minha mãe. Eu falo, mas é engraçado, né? Que comigo não tinha conversa, né? Mas aí com os seus netos tem muita conversa, que interessante. Porque muda mesmo. Mas a autoridade, muito legal. Porque o seu filho, ele consegue ver a autoridade que o teu marido exerce, que o teu esposo exerce. E ele consegue enxergar essa figura do avô, que é uma pessoa que ele entende que é mais velha, que tem autoridade, mas que ele tem acesso. Os avós, eles representam isso pra gente. Aquelas pessoas com as quais nós temos acesso. Muito mais fácil, porque o avô não tá preocupado em educar. E você falou uma coisa que é interessante, né? Às vezes o meu filho faz uma
uma brincadeira, ou ele quer falar, no momento que eu sei que meu pai chegou, que meu pai tá nervoso, o que eu quero ter ali? Eu não sei o que aconteceu outro dia, que eu olhei pra minha mãe e já falei pro Davi, eu falei, ó, o vovô tá nervoso. Ah, meu avô tá no hospital, né? Lembrei o que aconteceu. Eu falei, ó, o vovô vai chegar do hospital, ele tá preocupado, não incomoda o vovô agora, deixa o vovô jantar, depois a gente conversa com ele. O Davi já saiu correndo, já se pendurou, meu pai já abraçou, falou, espera o vovô tomar banho, que o vovô tá chegando do hospital. Falei, nossa, maravilhoso, Maravilhoso. né? Eu continuo vendo como a mesma figura, apesar de ser uma mulher casada, ter meu adulta. filho, adulta, eu ainda olho pensando, não, deixa ele chegar, deixa ele comer, que foi como a gente foi criado, né? Desse jeito. Deixa ele terminar, Espera acalmar. deixa ele tomar o banho, depois você pede para ir no passeio da escola, né? E com o meu filho, por mais que também tenha respeito, porque é uma outra relação, É né? uma outra situação. É totalmente diferente, porque eles se isentam da responsabilidade de da educar, criação em si, né? Então a gente tem que criar, tem que pensar, tem que mostrar o que é certo, Não o que posso é voltar errado. atrás, não posso isso, não posso aquilo. Eu Os tenho que avós ter não, palavra, porque eu tenho que fazer certo. O vô não tá nem aí. Ele falava pra você que não podia e não podia mesmo. O doce antes do almoço, Isso, né? agora você vai sentar na mesa com a Contrabando de criança. chocolate, Total. né? Você vê a criança suja de chocolate, você olha pro seu pai e ele tá lá e fala, ué, o menino me pediu, eu vou negar? Isso mesmo. Não é É isso? isso mesmo. Ele vai ficar com vontade? Ele não pode passar vontade. Então, assim, é muito importante, muito gostoso, porque assim, você vê que o seu filho ele tá crescendo no núcleo onde existem homens fortes ao redor dele e homens que ele pode contar. E aí eu quero te perguntar também, doutora, sobre algo que até o meu marido me falou. Meu marido hoje, ele trabalha e às vezes ele tá fora de São Paulo. Nesse momento ele tá fora de São Paulo. O meu marido falou pra mim várias vezes, vai pra sua mãe, deixa o Davi sair um pouco com seu pai. Então vai cortar cabelo, vai com meu pai. Ah, meu pai vai até a venda, vai junto. Meu marido falou, deixa ele ter, esse mês que eu tô mais off, deixa ele ficar bastante com seu pai. Sim. Agora vamos imaginar as famílias que não têm a figura do pai, não tem Imagina. por algum motivo, porque faleceu. É importante ter um homem Isso. nessa posição? Explica pra nós. Tudo bem que aqui o papel do vô é outro, a gente já falou, diferente, mas, né? Então, assim, há famílias que o pai foi embora, há família em que o pai morreu e a mãe é viúva, né? E há famílias em que o pai está, mas mesmo ele estando, ele não representa esse papel. É importante a gente falar de pais que estão dentro das suas casas e que não representam, né? Então, assim, como eu posso encontrar esse pai? Primeiro que eu sempre digo que na nossa história não dá pra gente mexer. Aquilo que aconteceu no nosso passado, mas a gente pode ressignificar o que acontece a partir de agora. Então, se eu olhar para o meu núcleo familiar, eu posso encontrar um avô, eu posso encontrar um tio, eu posso encontrar um irmão mais velho. Que aí talvez não vai exercer o papel, porque outro dia eu conversava com um rapaz que eles não sabem quem é o pai do menino, né? E ele é tio. E ele falou, não, só que aí eu não sou só o tio dele. Eu exerço de uma outra maneira. Então ele falou, olha, se o meu sobrinho à noite tá no celular e a minha irmã me fala, eu entro lá no quarto e tiro o celular. E tiro, eu tenho essa ele autoridade. Já não é o tio. Aí ele de alguma maneira pegou o papel do pai, é isso? Ele assumiu isso, Tá. né? Eu estou de olho, minha sobrinha tá crescendo, com quem que ela está caminhando? Quem são os amigos? Peraí, ela tá falando no celular até agora? Peraí, não tem limite? Porque é isso que a figura paterna representa, o limite, né? É o limite. Então, assim, ele tá dizendo, ela pode não ter saído de mim, mas ela é minha. Olha que lindo, né? Eu amo, eu sou suspeita pra falar. Porque é um assunto fascinante que tem coisa pra contar, né? Tem história pra contar. Então, assim, às vezes eu não tenho no meu núcleo familiar, mas eu tenho, às vezes, sabe onde? Na minha igreja. Verdade. Às vezes, na minha comunidade religiosa eu tenho. Às vezes eu tenho professores que fazem esse papel. Há muitas pesquisas onde adolescentes que estavam com um comportamento de agressividade, comportamento violento, todas as vezes que havia intervenção de um professor nas escolas, isso mudava. Que lindo. Então, a figura paterna, às vezes, não vai ser o pai. E não tem como eu substituir esse pai, mas eu tenho que colocar outras pessoas no lugar que podem exercer esse papel. Doutora, você falou uma coisa que eu fui criada assim, você falou dos valores, né? E é assim também, agora na criação do meu filho, que é essa figura de autoridade que o pai também representa. Embora eu também trabalhe fora, eu fico muito mais tempo com o meu filho. E mesmo com meu marido, às vezes, viajando, quando o Davi tá impossível, eu falo, eu vou ligar pro papai, você já conversa com ele Isso agora? muda. Eu me vi sendo a minha mãe, né? Eu vou ligar pro papai, você conversa com ele agora, ele muda imediatamente. Totalmente. Tudo bem, isso é saudável, doutora? Eu sempre me pergunto sobre isso. Porque é a autoridade do pai, né? Ontem eu tava pensando sobre isso, a gente tava se preparando para vir para cá, e eu pensei nisso, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, e aí quando ela não quer fazer alguma coisa, eu falo, peraí que eu vou falar com seu pai, vamos ver. Olha, é diferente até... Olha que interessante.
Às vezes, a criança, ela pede pra gente, porque ela sabe do casal, quem que vai ceder. Ela pede o quê? Isso, ela sabe. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai naquele que tende a ser mais maleável, né? E os filhos fazem isso porque eles identificam, tá? Eles são bem mais espertos do que a gente. E aí, como que funciona isso? Ela vai na mãe, aí a mãe diz não. A criança, ela vai argumentar com você. Ela vai dizer, mas por quê? Mas eu fui tão boazinha, mas porque eu fui tão maravilhosa. Tá bom, então vai lá pedir pro seu pai. Vê o que seu pai fala. Se seu pai deixar, eu deixo. Porque é isso. É a autoridade que esse pai estabelece nesse lugar. E aí, na hora de falar com o pai, se o pai falar não, é engraçado, o assunto acaba. O assunto acaba. Então, assim, é importante a criança saber que existe um pai dentro de casa. Eu sempre falo isso para os casais que eu atendo muito adolescente, né? Então, eu falo, é importantíssima a presença do pai nessa migração, da parte de que é criança para adolescência, porque eles tendem a ficar rebeldes, né? A ciência explica, a neurociência fala muito disso. E aí é super importante que a mãe mostre para essa criança que existe harmonia dentro de casa e que existe uma autoridade. E essa autoridade é o pai. E aí, na criação dos filhos, doutora, eu acho que tem um desafio que eu e o meu marido, meu filho tá com 6 anos, né? Vai fazer 7. Que a gente aprendeu a lidar, que é não se contrariar. Então, às vezes, o meu marido faz uma coisa... O homem, ele às vezes é mais bravo, ele fala que não, umas coisas que podia ter falado sim, né? Eu não concordo, mas na hora eu falo, seu pai falou, tá falado. E vice-versa, ele faz sua mãe falou, tá falado. Isso. A mãe cede mais, geralmente, né? Mas aí depois a gente se conversa, eu falo, eu acho que você não precisava ter feito assim. Ali no não secreto, na frente né? da criança, Isso. exatamente. No secreto, quando vocês estiverem juntos, conversando, a criança não vai estar em cena. E aí você fala, olha, eu acho que você pegou um pouco pesado. Acho que poderia ter sido diferente. Então, assim... Nunca, jamais um se contradizer, né? A gente não pode contradizer o que o outro impôs. Não importa, porque como eu te falei, eles percebem quem é o elo mais fraco ali. A pessoa que ele vai conseguir. A criança, ela identifica isso. Ela identifica isso desde que ela é bebê. Impressionante como eles são, né? Desde que ela tá no ventre. E para o quê, né? Porque, por exemplo, se ele for pedir um sorvete num dia que eu acho que a garganta não tá boa, eu não vou ceder. Mas o meu marido, o sorvete Mas cede. ele vai deixar. Aí ele vai pedir o sorvete pro meu marido. Isso. Agora, o dia que ele quer dormir na nossa cama, que ele pode dormir de sexta, e não é sexta-feira, ele geralmente me chama e fala, mamãe, convence o papai, porque ele sabe que é mais difícil porque ele sabe que é mais marido. difícil. Exatamente. O meu Eles marido são vive demais, falando né? pra mim, nossa, é engraçado, sua filha tem uma intercessora boa aqui em casa, né? Tem uma intercessora, vai falar, mas não, mas o que ela queria tanto. E aí, assim, eu não posso nunca passar por cima da autoridade dele e vice-versa, né? Então, assim, às vezes a gente não combina, olha como eles são espertos, a gente não combina nada, somos pegos de surpresa. Verdade. E aí um fala uma coisa e num outro momento, quando eles vão crescendo, eles vão fazendo isso. E num outro momento, essa criança vai até o outro, o cônjuge, o pai. E aí esse pai deixa, sendo que eu não deixei. E aí vira aquela confusão. Se faltou esse diálogo, né? Isso, porque aí isso acontece bastante. E aí eu falo, bom, então na hora, eu falo para os pais, bom, então na hora você vai dizer, se o seu pai não deixou, não é para fazer. Pronto. Entendeu? E assim em casa, o pai vai dizer, se sua mãe não deixou, não permitiu, nós não vamos fazer. Agora, doutora, da mesma maneira como eu me vejo reproduzindo muitas coisas que aconteceram na minha família, e daí, tanto eu quanto meu marido, nós tivemos uma criação parecida, então fica mais fácil fazer essa reprodução, né? E quando não foi saudável, eu tendo a reproduzir também? Sim. Infelizmente, a gente acaba buscando esse padrão no qual nós estávamos acostumados, né? Então, assim, quando eu cresci num lar disfuncional, eu tenho uma tendência a buscar isso nos meus relacionamentos. Então, assim, vai ser difícil eu encontrar alguém que esteja nos padrões de funcionalidade e padrão saudável de relacionamento do qual eu mereço. Eu vou buscar sempre aquilo que estava muito parecido com aquilo com que eu vivi. E aí que é o que eu falo que entra a paternidade de Deus. Porque, na verdade, quando eu começo a me relacionar com Deus como um pai e não como aquele ser distante, eu começo a entender quem eu sou. Porque falar de paternidade também é falar de identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo me relacionar com Deus, porque eu preciso entender que eu sou filha. Então, se você teve um pai ausente, se você teve um pai que não foi o que deveria ter sido, ou se você não teve um pai, não significa que você não vai ter um relacionamento com Deus, né? Você vai ter que ressignificar isso, Você né? vai ressignificar isso. A psicoterapia ajuda muito? Muito. Mas eu não tenho, assim, a menor dúvida de quando eu coloco Deus na história e falo, Deus, agora eu quero escrever uma história diferente. Olha, eu faço terapia, porque eu sou psicóloga, então eu tenho que fazer. Eu faço supervisão de casos e eu costumo dizer que a coisa, quando fica muito difícil, eu procuro a minha pastora. Claro. Não é? Então, assim, porque eu preciso compreender que eu sou um ser social
biológico e espiritual também. Então, assim, eu não tive pai, eu não tive referência, eu não tive um tio que pôde fazer esse papel. Eu preciso de alguém que faça esse papel e me ensine que eu posso ser uma filha acima da média. E esse relacionamento e esse grau de entendimento eu só vou ter quando eu começar a colocar Deus na história. E falar, Deus, me ensina a ser sua filha. E aí eu vou dizer uma coisa importante, mesmo quando você teve um bom relacionamento com seu pai, porque eu me lembro que, principalmente no começo da minha conversão, eu achava que Deus ia resolver tudo, né? Por quê? Porque o meu pai resolvia tudo. Olha aí. Então, o que eu achava? Até hoje eu brinco, às vezes quando a gente se muda, acontece qualquer coisa, não tem como ligar uma coisa na tomada, eu falo, peraí, chama meu pai que ele vai fazer a gambiarra, vai fazer funcionar. E ele faz tudo que você precisa funcionar. Sobra umas peças, mas ele sempre faz. Deu um problema no carro, chama meu pai sabe um pouco de tudo. Só que eu lembro que eu tinha muito nesse relacionamento de achar que eu não ia precisar nunca fazer a minha parte, que Deus ia fazer tudo. Sim. E é claro que o sobrenatural ele faz, mas ele nos dá capacidade. Então, mesmo quando esse relacionamento foi bom, a gente tem que ressignificar essa paternidade com Deus, né, doutora? Sim, cresceu num lar estável, né? Você falou de outro papel do pai, sem querer você disse que pai também é referência. Né? Ele é referência. Tem tal coisa aqui que não tá funcionando. Peraí, vou chamar meu pai. Meu pai vai resolver. E aí, assim, mesmo que ele venha reclamando, mesmo que ele não queira vir, ele vai vir, porque tem o bebê, né? Tem o Davi em casa, então ele vai querer. Exatamente. E aí, o que acontece? Há pessoas, isso é muito importante a gente falar, que cresceram em lares estáveis, cresceram em lares cristãos, com a mãe e o pai funcionando, cada um em suas funções ali, todo mundo fazendo o seu papel, mas sabe aquele vazio? Então, assim, alguns de nós crescemos com esse vazio. Peraí, tá faltando alguma coisa. Eu cresci num lar, muitas pessoas eu ministrei assim. Puxa, eu cresci num lar cristão, eu conheço Deus. Eu falo, mas você já se relacionou com Deus como se ele fosse um pai para você? Tá faltando essa intimidade, né? Precisa isso. Porque Deus, ele não é só o seu Senhor. Deus, ele é seu pai. E aí, assim, você sabe que eu fui descobrir isso na minha vida há pouco tempo? Que eu descobri que eu podia ser filha. Foi quando eu perdi o meu pai biológico. Porque aí eu não pude olhar para nenhum outro lado. Eu falei, eu não tenho mais esse pai para ter de referência e tudo mais. Eu preciso de um pai. Doutora, o meu marido, quando o meu sogro faleceu, ele estava no quintal da casa dos meus pais. Ele disse que Deus falou claramente para ele, agora você é pai. E o seu relacionamento de pai é direto comigo. É direto comigo. Uau, eu achei isso assim, em olha prantos o meu marido me contou olha isso. Que coisa linda, olha que revelação. Fala se não é Deus para fazer algo desse sentido, né? Então, assim, ele tinha um relacionamento com o pai, ele perdeu esse pai. A gente fica sem referência quando o pai vai, a gente fica sem ter condições de para onde ir, você não sabe, você fica perdida. E aí o que acontece? É o momento onde a gente tem que colocar Deus na nossa história e dizer, Senhor, eu te conheço, mas agora o meu relacionamento contigo é de intimidade. Não dá mais para o Senhor estar em cima e eu aqui. Eu preciso que o Senhor caminhe comigo. Eu preciso sentir que eu sou sua filha. Porque eu não me sinto filha de ninguém. Me sinto órfã, perdida. E aí, quando você deixa Deus entrar, porque tem isso, né? Também tem às isso. vezes, o meu relacionamento foi tão ruim com meu pai que eu não deixo Deus entrar. Porque, às vezes, a pessoa nasceu... Eu transfiro, né? Aquela figura que, de repente, foi ruim, se você sofreu um abuso, ou se você teve um pai que te abandonou, muito bravo. Isso pra Deus, né? Muito bravo, Muitas vezes a gente fala isso, autoritário. eu escuto muito isso. Mas meu pai era tão bravo, eu acho que Deus é bravo também. Ai, Deus vai me castigar, aquela coisa. Eu fiz tudo tão errado que Deus vai me castigar. As pessoas esquecem que Deus, ele é pai e ele é amor. Né? E que ele tá ali para ouvir e para te acolher, mesmo que e para você te corrigir erre. também, e né? para te corrigir. É o pai, né? É o pai, exatamente o pai, né? É o pai. A gente pode entender que o papel que Deus... Porque a gente tem algumas referências na Bíblia sobre o amor da mãe, né? Mas o papel que Deus deu para o pai, para os pais, é para a gente entender também o papel dele conosco, doutora? Sim, totalmente. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia, e que eu acho incrível, de pais que não eram pais biológicos, mas que tiveram filhos geracionais, que eles passaram a unção deles. A gente pode ver isso com a história de Paulo. Paulo, ele fala, quando ele manda a carta, ele fala, olha, recebam aí o meu filho, Timóteo. Timóteo tinha pai, mas ele assumiu essa paternidade também. Não sabemos qual o papel do pai de Timóteo na história. Provavelmente foi Elias e Eliseu também, né? Total. Você viu que um passou a unção pro outro? Que com Geazi ele não conseguiu fazer isso, Exato, né? Exatamente. Mas ele teve um Eliseu que fez esse papel. É isso mesmo. Na Bíblia a gente fala, por isso que eu digo, se você for olhar também na bibliografia, nas histórias, você vai ver que tem muitas coisas e relatos a respeito de mãe, das mães que fizeram, e dos papéis que as mães fizeram, mas as pessoas estão esquecendo de dizer do papel importante que é do pai. Você sabe que eu, estudando, eu descobri que o pai é mais interessante de
estar junto do bebê do que a mãe. A mãe é aquela pessoa que... Não! Conta mais sobre isso, doutora. Há pesquisas que foram feitas, que eu achei incrível, que eu também descobri esses dias, eu fiquei chocada, que os bebês preferem os pais. Porque o pai brinca. O vô, sabe a história do vô? Porque o pai brinca. Tem isso também. Não tem? Ele tem mais pique de Não, brincar. e eu falo, às vezes o meu filho, nesse mês que meu marido tá trabalhando fora, graças a Deus, dia 1º meu marido está aqui. O Davi quer brincar de lutinha. Eu falo, filho, a mãe nem aguenta. A mãe nem aguenta essa brincadeira de lutinha. E eles têm as brincadeiras deles, que são brincadeiras de contato físico, né? Que eu sempre falo, não vai dar certo, mas eles adoram. Outro dia meu marido se machucou, inclusive. Mas é importante esse contato físico do menino e da menina. Eu vou te perguntar já a diferença sobre isso com o pai. Fala pra mim. Total, é importantíssimo. As crianças, elas preferem o pai, tá? Eu vejo isso dentro da minha casa. Os pais são mais legais. Os pais são mais legais. Eles são, gente. A gente não pode esquecer isso. Tipo a história do sorvete, que a gente fala de jeito nenhum sorvete, se eu tô achando que você vai gripar, o pai deixa o sorvete. O pai fala, mas gente, deixa o menino. Não é assim? Não, o tempo tá ótimo, tá maior chuva. O tempo tá ótimo. Deixa pra piscina, Isso, exatamente. O pai, olha, quanto mais eu falo, mais eu lembro de coisas, né? Então eu lembro quando a minha filha começou a andar de bicicleta. Não fui eu, foi ele. Quando ela começou a nadar. Não tem nem essa paciência, gente. Foi ele. Eles nadam juntos na mesma piscina, e aí um arraia, outro... E eles ficam disputando. E eles têm essas brincadeiras de luta. Tem uma menina, né? No seu caso, é um menino. Então, assim, eu percebo o quanto o pai, ele também é aquela figura que permite que você brinque. Porque, olha, uma coisa é verdade, viu? Não sei vocês, eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que você falasse sobre isso, doutora. A gente vai ficar mais um bloquinho juntas, tá? Então, não vou encerrar esse assunto ainda não, a gente vai continuar no próximo bloco. Queria que você falasse sobre isso, que é justamente... Talvez até por a gente também estar no mercado de trabalho hoje, tá um pouco mais cansado. Eu admito, eu sou um pouco cansada. Quando chega o final de semana e vamos andar de bicicleta, eu aguento meia hora. Quem aguenta ficar naquela rua, sobe e desce, a tarde inteira é o pai. Por isso que muitas vezes tem essa associação. Fala a respeito das brincadeiras dos pais com as crianças, enquanto eu me preparo para dar um recadinho. Sim. Por favor. Então, as crianças, elas apreciam muito o brincar. Porque uma vez eu até falei, fiz um curso a respeito disso, dei uma palestra falando do brincar da criança, o quanto é importante a criança ter espaço e tempo de ter infância. Porque as crianças hoje, elas brincam muito com o celular, elas brincam muito com o tablet. Então, eu aprecio muito aqueles pais que separam tempo. É fundamental separar um tempo para a criança estar com o pai. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. O nosso programa está de volta. A gente está batendo papo sobre o papel do pai. Eu estou conversando aqui com a Ellen Tavares, que é psicóloga, está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutora, a gente estava brincando aqui nos bastidores com a produção, com os estagiários. Eu queria até que você falasse sobre isso. O papel do pai, ele é um papel importante na família, mas aonde nós estamos, nós também encontramos pessoas que podemos ter essa característica e falar, olha, no meu trabalho, na minha igreja, aonde eu estou, essa pessoa desenvolve um papel de maternidade ou de paternidade para nós? Muito, a gente estava brincando muito a respeito disso, né, aqui nos bastidores, porque é isso mesmo. Muitos não têm essa referência em casa. Vamos parar para pensar. Muitos não têm, né? Como eu disse, alguns nascem em lares cristãos, mas muitas vezes se sentem reprimidos. Né? Intimidados, com medo de se relacionar com figuras de autoridade, muitas vezes. Isso, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas às vezes eu tenho no meu trabalho alguém que faz esse papel de pegar na minha mão e caminhar comigo, de me incentivar e de me impulsionar, porque às vezes eu cresço de maneira insegura. Isso acontece muito. E aí eu preciso que alguém, sempre vou precisar de alguém que pegue na minha mão e me impulsione, que olhe pra mim e fale assim, ó, você pode ir longe. Eu confio que você pode ir longe. Então, às vezes, eu não tenho... E na igreja acontece muito isso. Essa coisa de pertencer. Porque, na verdade, quando eu sinto que eu pertenço a um lugar, a gente percebe que eles se sentem aqui. Eu percebi, eu senti isso. Eles se sentem muito parte, pertencentes a esse lugar. E antes de vir pra cá, eu passei na casa dos meus pastores e tudo. E aí, eu pensava nisso. Eu falava, gente, como é importante você ter alguém por trás te empurrando. Porque, às vezes, você acha que você não tem condições de ir. Mas se eu tenho uma figura que vai olhar pra mim e olhar o meu potencial, além daquilo que eu enxergo, eu vou longe. Agora, doutora, a palavra de Deus também fala sobre isso, né? Que se a gente não ocupa o nosso lugar, alguém pode ocupar. Eu me lembro da história de um rapaz que me falava que o pai dele era um pai presente, mas era
meio que invertido as coisas na família dele, o pai não exercia bem o papel do pai, não trabalhava, enfim, X questões. E que ele começou a ter um tio como referência. Só que esse tio usava drogas, esse tio traía a esposa, esse tio apresentou algumas coisas para eles. Eu estava conversando com esse rapaz, hoje em dia ele já é um senhor, já quase da minha idade, mas ele fala... Senhor, quase da minha idade, gostei dessa frase, né? Eu sou tão jovem! Mas aí ele estava me contando e ele falou, Jaque, se o meu pastor não me resgatasse, a minha referência ainda seria aquele tio. Seria ele. Fala um pouco sobre isso, doutora. Porque se o pai ele não faz o papel que ele tem que fazer dentro de casa, essa criança, adolescente, jovem, cresce sem referência. E aí, qualquer figura... Que ele vai precisar, e precisa, né? Ele vai pegar alguma, né? Ele vai precisar, porque chega um momento da nossa vida, eu falei que meu pai, há 2 anos, meu pai faleceu e eu vi que eu precisava. Não dava mais para me virar sozinha, entende? E aí ele vai ver que ele não consegue mais se virar sozinho, e aí ele vai se espelhar em alguém. E aí o problema é quando esse alguém é uma figura negativa, é uma referência negativa, alguém que não tem princípios, que não tem valores. E aí como é que faz para essa criança voltar a ser? Aquilo que eu falei, né? Não dá para entrar no passado e mudar. Mas aí ele disse, olha, porque o meu pastor veio aqui e me resgatou. E aí, a partir desse encontro, a partir do momento em que ele decidiu, porque também é uma decisão, né? Com certeza, pode ouvir ou não ouvir, né? Exato, eu preciso escolher que aquele caminho pelo qual eu estou percorrendo, que me foi apresentado, e muitas vezes eu não tive escolha, mas em algum momento eu percebi que aquilo não cabia para mim, mas estava confortável, e eu segui por esse caminho, não é mais o que eu quero para mim, é onde eu preciso abrir espaço para que o Espírito Santo fale comigo e fale, chega, você precisa de uma mudança. E aí foi o que aconteceu com esse rapaz, né? Veio um pastor, olhou para ele, viu o potencial, percebeu que o caminho pelo qual ele estava percorrendo não era o que Deus tinha trilhado para ele, porque Deus tem um futuro e uma esperança para nós. Não é possível que a nossa história vá acabar. Então, assim, você tem muito o que fazer. Eu tenho certeza que o pastor dizia isso para ele. E orou muito, e chorou muito por essa vida. E ele conseguiu ser resgatado. É bonito isso, né? Mas aí, doutora, eu quero entender algumas coisas. Primeiro, existe uma diferença entre o papel do pai? Você tem uma menina, eu tenho um menino. Existe diferença entre o papel do pai para o menino e para a menina? Total. Fala um pouco sobre isso. É muito diferente. Primeiro que o menino, como a gente falou, eles gostam de luta, né? Eles gostam de contato físico. A menina geralmente é mais delicada. O menino né? gosta de disputa, né? Isso, competição e tudo mais. Apesar de que eu vejo bastante isso na minha casa também agora. Tô aqui pensando, minha filha é bem competitiva. Alguém me disse esses dias, nossa, sua filha é competitiva. Olha, fala, você achou? Porque é mesmo, porque isso já vem intrínseco muitas vezes na criança, tá? Não tem a ver com a paternidade, dela, né? já é dela. Mas existe uma questão assim. Quando nasce um menino, o pai ele vai ensinar determinados valores. E quando nasce uma menina, ele vai ensinar outros princípios. Quando esse pai ensina para o menino que ele tem que respeitar as pessoas, que ele tem que respeitar as namoradas, que ele tem que, se ele tiver um problema, é o pai que ele tem que procurar. Falo isso todos os dias no meu consultório. Todas as vezes que aparecer um problema, é o pai que ele precisa procurar. O pai, quando cria um menino, ele precisa ter espaço para que esse menino fale de sentimentos, porque os meninos, biologicamente falando, neurologicamente falando, eles têm mais dificuldade de se abrir. Não, a gente nasceu no meio das emoções, as mulheres. Os meninos têm mais dificuldade. Então, no comecinho ali é a mesma coisa. É o mesmo cuidado, é a mesma atenção e o mesmo olhar. Mas aí essas crianças vão crescendo. E aí vai chegando a fase da adolescência, né? Tanto de um quanto de outro. E aí eu digo que a menina é aquela que precisa ter o pai como aquele príncipe. Ela tem que entender que quando ela se relacionar no futuro com alguém, ela precisa escolher alguém que seja parecido e semelhante Então é o carinho, ao o pai. amor, a proteção, né? É isso. Se a menina cresce se sentindo desprotegida, desamparada, que é o que a gente mais vê no consultório, desprotegida, desamparada, sozinha e abandonada, ela vai escolher qualquer coisa vai ser referência para ela. Já o menino, quando ele cresce sem um pai que dá espaço para que ele sinta o que ele precisa sentir, ele cresce revoltado, ele cresce rebelde, tendências à violência porque já é do menino, ele não consegue ouvir ninguém. Porque ele entendeu que ele não foi ouvido em casa. E a menina, ela começa a entender que ela não tinha um pai que tinha um olhar. Eu falo muito do olhar do pai. É importante que a menina tenha esse olhar do pai. Principalmente após a tenra infância, que é de 7 até 17. Então, fala pra gente qual que é a diferença do papel do pai nessas faixas etárias, então. Isso. Olha, para o menino,
de 7 a 17 anos, o pai ele vai ensinar o quê? Para os meninos, valores, como respeitar as mulheres, respeitar a sua mãe. Os pais fazem muito isso. Olha, a sua mãe vai para a cozinha, você vai ajudar. Você vai ajudar. Olha, proteção. Ele ensina isso para os meninos. Se tem irmã, fala, ó, você tem que proteger a sua irmã. Você é mais velho ou você é mais novo, você tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo aí, no universo, que a sua irmã também está envolvida. Acontece muito isso nas famílias. Outra coisa que o pai ensina, segurança para o menino. Segurança no sentido de olhar para ele e falar assim, filho, eu confio tanto em você que você vai ser capaz de fazer o que você quiser. Entende? Aquilo que você decidir escolher na tua vida, você vai fazer. Então, o pai, ele tem essa função para o menino. Segurança, de indicar o caminho, de dizer para ele, ó, por ali você não vai. Se você for por ali, vai ser complicado, vai ser difícil. O pai tem esse papel na vida do garoto. Olha, o tipo de comportamento que você externar na escola vai dizer que tipo de homem você vai se tornar no futuro. Olha a responsabilidade. E aí, doutora, enquanto eu me preparo para dar um recadinho, como é que é para as meninas? Para as meninas. Por favor. Em relação às meninas, é fundamental que o pai esteja participando dessa fase de transição, principalmente que eu falo, dos 7, 8, 9, 10 anos e depois até a criança, a menina, fazer 20. Por quê? Porque é a fase onde os hormônios da menina começam a acontecer, né? Então, existe muita mudança hormonal, mudança nos sentimentos e nas emoções. O pai, nesse sentido, precisa ser importante para mostrar para essa filha o quanto ela é amada. Eu acho que a principal função do pai, nesse momento, é mostrar o quanto ele ama essa filha e o quanto ela é importante para ele. Chegou a perguntinha do público, vamos conferir. É o José Marcos, de São Paulo, que diz assim, boa tarde, Jaque e Ellen, qual é o maior desafio da paternidade? Boa pergunta. O maior desafio da paternidade nos dias de hoje é esse pai ter tempo de ouvir os teus filhos. É o maior desafio. Esse homem se enxergar como imagem e semelhança de Cristo, aprender com as Escrituras sobre como ser um bom pai e, além disso, ter um espaço aberto para ouvir aquilo que os filhos têm a dizer. Independente da idade, seja ele um bebezinho que voltou da escola porque brigou com um amiguinho, seja ele um adolescente que foi para uma festa que viu que a festa caminhou para um caminho que não era bem o que ele tinha escolhido, o pai que abre espaço para o diálogo dentro de casa, ele vai enfrentar muito menos desafios do que aquele pai que só trabalha. Doutora, e aí, a gente deixa eles terem os assuntos deles? Eu vou te perguntar por quê. Agora, como meu marido há algum tempo está longe, eles criaram uma estratégia, né? Então, quando o Davi chega na escola, nós criamos uma estratégia. Ele pega o telefone e vai pro quarto conversar com o pai dele. Ele fala, eu vou conversar com o meu pai. Aí ele pega o telefone e vai conversar com o pai dele. E às vezes eu falo, o que vocês falaram? Ele fala, coisa nossa. Coisa nossa, o menino tem 6 anos. Que assunto é esse? Mas é lógico que a gente achou super importante, o Davi ficou super feliz de ter esse momento. Ele me conta as coisas da escola de um jeito, e obviamente eu já conversei com meu marido sobre isso, não na frente dele, né? Sim. Porque deixa eles terem um momento deles. Isso. Mas ele conta outras coisas pro meu marido, a gente achou super interessante. Ele conta, às vezes, o mesmo assunto, só que é de um jeito pro meu marido e de outro jeito pra mim. Fala um pouco sobre isso, a visão, doutora. né? Porque a visão da mãe é diferente da visão do pai. É totalmente diferente, né? E assim, eu avalio isso e aprecio. E eu vejo que as famílias, elas precisam disso mesmo. Desse espaço aberto para que a criança fale. Você vê, ele é pequenininho, né? Mas ele já tem demanda. Ele precisa compartilhar. As meninas também precisam ter isso? Muito, muito. Então, elas são cheias de sentimento, né? Então, assim, elas precisam falar a respeito do que elas estão sentindo. Então, assim, há situações... A minha filha, esses dias, ela descobriu que ela demora muito para contar uma história. Porque ela começa de quando ela sai da escola até o momento que a gente está terminando de almoçar, ela está falando ali daquilo ainda. Porque ela precisa dizer. Então, assim, ter esse espaço com a mãe, você falou disso, eu lembrei que é legal fazer passeios separados. Ter os momentos, né? Ter tempo. Então, ele precisa de memórias com esse pai. De sair com o pai, de fazer qualquer coisa que esteja ligada a esse pai. A gente fala muito do menino, mas então ressaltando que a menina também precisa disso, Fundamental. Né? Na natação, minha filha que vai junto com o meu pai, com o meu marido. Por quê? Porque, primeiro, que eu não gosto muito daquele ambiente ali da academia e eu tô sempre trabalhando no horário que eles vão. Agora eu tô indo mais, porque eu acho que é importante eu estar perto. Mas assim, porque ela tá crescendo, né? Então eu preciso estar ali, mas ela prefere fazer as coisas com ele.
Sensacional. Então, assim, vamos nadar? Ele já manda lá pra gente, no grupo da nossa pequena família, ele manda pra gente, olha, gente, natação hoje 18 horas. E aí, ele fala, olha, filha, Isabelle, já separa suas coisas. E muitas vezes vão os dois juntos. E é importante pra formação da identidade dela, pra ela saber quem ela é, entende? Agora, doutora, a gente tem só 5 minutos pra encerrar. Quem fala de sexualidade com esses filhos conforme eles crescem? A mãe ou o pai? Olha, as famílias hoje, elas conseguem fazer esse papel duplo, tá? Não é errado os dois sentarem com esse filho e conversar, ou com essa filha, tá? Atualmente, e eu vejo muito no consultório, eu indico que quando acontece aí essa maturação na menina, é a mãe. Por entender o corpo, Perfeito. né? Biologicamente falando. E com os meninos, o pai. Até porque, doutora, eu confesso, assim, eu sou uma pessoa que eu seria mais encabulada para esse assunto com meu filho. E é difícil. Né? Eu seria mais encabulada para esse assunto com meu filho. Ou talvez se fosse uma filha, eu tivesse mais facilidade, E né? é difícil, viu? Mesmo sendo menina, né? É muito difícil. Você não encontra pra... Você é muito eloquente. As pessoas falam, nossa, como a gente é eloquente. Não é nada. Não é. É muito difícil, E adequar para a faixa etária, né? Das perguntas que chegam para cada idade, as né? dúvidas que elas têm. Então, assim, não tem problema se o casal, junto, em comum acordo, quiser sentar ali com o filho ou com a filha e explicar. Isso não é um problema. O que é importante é essa criança estar informada. A informação é fundamental. Conhecimento é poder. Então, essa criança precisa saber. Mas é legal a gente separar as coisas ali. Então, se eu tenho um pai presente, porque às vezes a mãe não tem um pai ali pra ajudar, é verdade. né? Então, assim, se eu tenho um pai, se eu tenho um núcleo familiar, né? Que eu tenho uma mãe e um pai, quando chega o momento de conversar com a menina, aí vou te dizer, esse momento chega e é difícil, é a mãe. Que precisa reservar um tempo, é um tempo. Não são minutos. Precisa reservar um tempo para explicar para essa menina as mudanças hormonais, as mudanças Essa no conversa corpo. deve vir quando o adolescente ou pré-adolescente traz a demanda ou quando a gente acha que tem a necessidade? Que é o momento. Quando a gente acha que é o momento. Tá. Porque quando ele traz a demanda para mim, ele já quis experimentar alguma coisa. Já Entende? Conversou com os amigos, Exato, né? Alguém já falou alguma coisa. E aí, se a informação vem dos amiguinhos, vem da maneira errada. E fora o que a gente tem visto em algumas escolas aí também, né? A escola, Totalmente distorcida em alguns casos, gente, né? A escola há 20, 30 anos atrás já era, né? A informação já era deturpada. Imagina hoje com a internet, entendeu? Então, é muito importante que os pais, eles... Por isso que eu digo, tem que ficar atento ao crescimento dos filhos. Tanto pais como mãe. Não é responsabilidade de um só, não. É muito importante que o pai e a mãe estejam atentos para os crescimentos, o amadurecimento dos filhos. Porque se eu estou atenta ao crescimento da minha filha, se você estiver de olho naquilo que está acontecendo de mudança com o teu filho, você vai saber o momento certo de conversar com ele sobre isso. Doutora, eu caminho para o fim do nosso bate-papo, mas eu tenho 2 perguntas que ainda são fundamentais. Uma delas é para os pais que estão nos assistindo. Querem saber se estão exercendo um bom papel. Os filhos dão sinais? Não. Os filhos, eles dão sinais. Infelizmente, acontecem alguns casos de crianças que se suicidam na adolescência. Infelizmente, isso acontece ainda. E os pais falam pra mim, mas eu não entendi por quê. Eu não prestei atenção, eu não percebi. A maior culpa que eles carregam é essa, né? É muito difícil lidar com isso. Mas a criança, ela dá sinal. Quais são os sinais que os pais têm que estar atentos? Olha, primeiro, agressividade. Grita. Explosões. Isso é muito comum. Outra coisa que a gente não pode deixar, a criança que fica sozinha muito tempo em casa. Tá. No quarto, que é a história do videogame, não podemos, tá? A criança, ela precisa estar inclusa aqui, ó. A gente tá aqui, a gente tá na mesa, a mesa cura. Então, é importante sentarmos na mesa juntos. A gente chegou da escola, vamos conversar a respeito do que aconteceu na escola, vamos almoçar juntos. É fundamental que a criança esteja ali incluída no relacionamento dos pais. Então, o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, eles demonstram isolamento. É um dos piores sinais. Eu tenho que encerrar, doutora. É importante procurar ajuda se eu vejo esses sinais para finalizar nas crianças, tanto o pai quanto os filhos? Sim, a maioria dos casos que aparecem nos consultórios hoje são problemas de pais com filhos. E crianças pequenas, não estou falando de adolescentes. Muitas crianças pedem doutora, ajuda. volta, por favor. Não deu para falar tudo que a gente queria. Vamos preparar um próximo bate-papo sobre família também, tá bom? Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o telefone, que é o 11 97981 9566. Tem também o Instagram, que é @psicóloga Ellen Tavares, certo? Tá passando direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigada, doutora. Foi um prazer. Sempre. Obrigada pelo papo, o prazer foi nosso. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência também. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.